Daniel capítulo 2, os primeiros versículos. Leia comigo, irmão. Leia comigo, irmã. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou, passou-lhe o sono. Já te aconteceu isso alguma vez? Você deitou, dormiu, sonhou, acordou perturbado pelo sonho. Já te aconteceu? O que você fez? Perde o sono. Alguns que oraram, outros levantaram, outros não dormiram mais. O que Nabucodonosor fez? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. O que ele estava pedindo a esses homens aí? Que eles contassem para ele como foi o sonho. O que eu sonhei hoje? Pensa, você sonha e me liga. Heavy, o que eu sonhei hoje? Ou eu te ligo. O que eu sonhei hoje? Pensa na sua resposta. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus, versículo 4, disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho, o que eu sonhei, e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Versículo 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes da minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Leia o versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Até aí. O que você sonhou? Pastor, o que eu sonhei essa noite? Minha irmã, meu irmão, me diga aqui, o que eu sonhei essa noite? As circunstâncias e situações onde a mente humana encontra o seu limite de entendimento e capacidade de expressão. Tem certas coisas que eu não sei dizer. O livro de Jó é riquíssimo em diversos aspectos e deve ser lido com muita atenção para ser aplicado à nossa vida. E eu destaquei um pedaço, um trecho do livro de Jó, para dizer que tem certas coisas que eu não sei dizer. Tem certas coisas que a mente humana é finita, é limitada, e por maior que seja a sua capacidade, sabedoria, inteligência, por maior que seja o seu esforço e o seu empenho, ainda assim haverá aquele tempo, aquela história que você para e diz: eu não sei o que significa, eu não sei o que quer dizer, eu não sei.
Jó 38. Jó e Deus estão conversando. Jó faz uma série de perguntas, afirmações. Jó se expressa. Jó abre o coração. Jó é um símbolo daquele que pode se abrir diante do Senhor e conversar com Ele. Jó apresenta diante de Deus os seus questionamentos, e não são poucas, e ninguém pode subestimar a história de Jó, a sua luta e a batalha que ele enfrentou. Nenhum de nós tem ideia do que é aquilo ali na prática, o tempo inteiro, vivendo as agruras de uma dor, de uma aflição na sua própria carne, na sua própria família, algo que para a mente humana é tão difícil de compreender, que para alguns teólogos é mais fácil imaginar que essa é apenas uma história e não a realidade da vida de uma pessoa. Eu entendo que esta é a realidade da vida de uma pessoa. No capítulo 38, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é que está falando aí sobre o que não sabe e acaba dizendo como se eu também não soubesse? Versículo 2, quem é este que escurece? Versículo 3, cinge-te, pois, os lombos como homem, pois, e eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus está fazendo perguntas para Jó, e eu, que não sou bobo nem nada, faço as perguntas para você. Onde estava você quando Deus lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Diz aí se você sabe. Versículo 5, quem é que sabe as medidas? Quem é que pôs as medidas na terra, os fundamentos da terra, se é que você sabe? Quem escondeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? E ele vai continuamente trazendo a sua reflexão no capítulo 38 de Jó, apresentando os seus entendimentos e as reflexões que Deus propõe para ele, para mostrar para Jó, e mostra para mim e para você, que tem certas coisas que nós não sabemos dizer. Existe um limite para a mente humana, existe aquela barreira da nossa finitude racional, que nós não conseguimos avançar, e Deus se revela para nós, e Deus traz para nós a sua palavra. Eu fico impressionado com o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. A transformação emocional, espiritual da vida do apóstolo Paulo é impressionante. Deus trouxe a ele algumas revelações. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, se você quiser abrir, abre, eu vou ler aqui para que você guarde. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Termina dizendo assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se por um lado eu preciso admitir, meu irmão e minha irmã, que tem certas coisas que eu não sei dizer, o texto de Romanos diz que se eu não sei, há quem saiba, há quem sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor se revela, e esta é a grande virada na nossa mentalidade humana. Eu reconheço que não sei, mas reconheço quem sabe, e eu vou em busca daquele que sabe, para que aquele que sabe conduza a minha vida, e aquele que sabe me socorra quando eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei como resolver. Eu preciso da direção de Deus na minha vida. Eu me lembrei do Salmo 139, comecinho do Salmo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
termina o versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Eu não sei. Eu sei quem sabe. E quem sabe, sabe quem eu sou. Fechou o ciclo. Eu não sei, mas eu sei quem sabe, e quem sabe, sabe quem eu sou. Ele me conhece. Esse ciclo que aqui está, virtuoso, que nós devemos trazer para a nossa reflexão. Nesse texto, o rei Nabucodonosor é um exemplo muito importante da mentalidade humana, do ser humano. É uma fotografia, uma imagem frisada de quem somos nós. E eu separei 3 características dele, 3 simples características dele. E eu quero ver se essas características dele batem com alguma característica sua. Se for uma só, você marca aí. Se for 2, você marca 2. Se for 3, olha, é um negócio complicado. A primeira, confuso. O rei é confuso. O rei quer que você diga o que ele sonhou e que você interprete o sonho dele. Eu diria para os irmãos e para as irmãs que é razoável quando alguém sonha e pede a você para interpretar o sonho. Mas eu digo, na minha opinião, que não é razoável que alguém não conte o sonho e diga para você contar o que ela sonhou e ainda interpretar. Já pensou? Já pensou se o seu emprego dependesse disso? Já pensou se você vai para uma sala de cirurgia? Lembrei até daquela música, é gospel? No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você... É gospel? É, Paulo? Não, né? Acho que não, né? Não. É de quem? Amado Batista, eu perguntei. Você vai para a sala de cirurgia, o médico com um bisturi na mão, antes de te dar aquela bolinha, antes de colocar, diz assim, olha, a sua cirurgia depende do seguinte. Você, depende do seguinte, eu vou dar anestesia ou não, conforme a sua resposta. O que é que eu sonhei hoje? Sua vida depende disso. Seu emprego depende disso. Agora vamos para mais perto. Você chega em casa e a sua mulher diz, amor, esta noite eu tive um sonho. Ah, é, meu amor, conta. Não. Novamente a sua vida depende disso. Confuso. Tem pessoas confusas. O rei Nabucodonosor era um tipo de um ser humano como nós aqui não, mas como outros que são absolutamente confusos. Segunda característica dele, culpa o outro pelos seus problemas. Se você não interpretar, você vai morrer. Mas rei, conta o sonho, está querendo ganhar tempo, né? É isso, está querendo ganhar tempo. Vai morrer todo mundo que estava ali, e até os que não estavam. Daniel não estava ali. Daniel não era um desses magos, Daniel era um dos sábios. Daniel não estava ali, mas a fatura foi para a casa dele também. Compraram no seu nome, a fatura foi para o seu nome. Clonaram o seu cartão e você tem que pagar a conta ou comprar a briga. Irmãos e irmãs, culpa o outro pelos seus problemas. Já te aconteceu isso alguma vez? O problema é seu, mas você culpa alguém? Um amigo meu trouxe uma frase que eu achei muito interessante, um retrato desse tempo. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Eu coloco ela em quem eu quiser. A culpa é minha? É sua culpa, então agora é sua, é minha, eu botei onde eu quiser. Terceira característica, se bateu com você, confuso. Se bateu com você, culpar o outro, aí olha, a terceira agora, pelo amor de Deus, impaciente. O rei era impaciente, porque ele não deu tempo, não deu prazo, até que Daniel chegou lá e solicitou o prazo, mas antes disso não havia prazo. Antes disso havia uma determinação, havia uma urgência, havia uma questão emergencial. O rei não apenas queria que as pessoas interpretassem, mas contassem para ele o sonho que fosse rápido, porque ele estava perturbado. A impaciência dele promoveu a sua ação, mas este é um retrato de muita gente no Afeganistão. Vocês não têm noção. Os crentes no Afeganistão
Sou muito impaciente. No Brasil eu não sei, as pessoas que eu conheço não são impacientes. Hoje foi um dia para você ver se é uma pessoa paciente, se é uma pessoa impaciente. É só olhar no retrovisor do carro, olhar no espelho, você saber como é que você lidou com esse assunto. Mas eu posso olhar para esse texto e ver que essa é uma realidade que aqui está. E eu posso afirmar para os irmãos que este é um mundo habitado por gente como Nabucodonosor. Este mundo é habitado por gente confusa, gente que culpa o outro pelos seus problemas, gente que é impaciente. E eu vejo que Deus, que sabe quem eu sou, porque fecha o ciclo sabendo quem eu sou, Ele sabe que eu sou quem eu sou, como eu estou, e Ele levanta pessoas para habitarem este mundo de maneira diferente. Porque se dependesse das pessoas que eram iguais a Ele, ou modelos que seguem a mesma atitude do rei, nós estaríamos vivendo num ambiente totalmente apodrecido, num ambiente totalmente destruído, num ambiente absolutamente fora de uma realidade de vida saudável. Pelo contrário, Deus, graças a Ele, prepara algumas pessoas para temperar esse ambiente e refletir nele. Deus se reflete no mundo através dessas pessoas a quem Ele levanta para fazer e manter vivo o seu propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E para manter vivo o seu propósito, Ele levanta pessoas aqui, ali e acolá, para que a obra dele avance. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, se quiser abrir, abra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que acaba esse versículo? Aqueles são chamados, segundo o propósito. Aqueles são chamados, segundo o propósito. Como é que acaba o versículo? Daqueles são chamados segundo o seu propósito. Parabéns, o versículo inteiro é assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito, o seu propósito, o propósito do Senhor. Guarde isso: o Senhor tem compromisso com seus propósitos, isto é, o Senhor tem compromisso com os propósitos dele. Deus tem compromisso com os propósitos dele, não com os nossos. Nós é que temos que ter compromisso com os propósitos dele. A ordem é essa. A ordem é essa. E aqui chega, nesse momento do texto bíblico, os caras estão lá, condenados à morte. Lembra disso? Bisturi, lembra disso? Lembra da resposta, o seu emprego depende disso? Lembra disso? Os caras estão nesse momento. Aí, essa notícia chega a Daniel, por quê? Porque a fatura foi na casa dele. Daniel recebeu alguém dizendo assim: olha, o rei mandou matar os sábios e você está entre eles. Daniel faz uma coisa impressionante, ele pede uma oportunidade de fala com o rei. Ele vai à presença do rei e pede ao rei que seja designado um tempo. Deus deu graça e concedeu. Aqui são levantados alguns homens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Abra sua Bíblia aí, mantenha sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 do livro de Daniel. Eles aparecem aqui no versículo 6, olha comigo aí. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a chamar de Beltesazar, Ananias passou a chamar Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. Foram os nomes que eles receberam ali. Mais adiante vocês vão ver a presença deles sendo marcante. Mais no futuro são os três lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que serão jogados na fornalha de fogo ardente. Ou seja, esses quatro irmãos, eles foram levantados pelo Senhor exatamente para esse tempo. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo 17, 1:17, porque ele vai ser chave para o nosso entendimento nesse texto. Leia comigo. Ora, a esses quatro dada cintura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as... Olha de novo, a Daniel Deus deu inteligência de quê? A Daniel, não aos outros, mas a Daniel, além do que eles todos receberam, Deus deu a ele a inteligência, diz a Bíblia, de todas as visões e sonhos, ok? Versículo 17 é fundamental para a gente entender o que vai acontecer. Deus preparou Daniel para este momento. Deus preparou Daniel para
viver um momento que impactaria a história de Israel e que, por consequência, impactaria a história do cristianismo. Porque se naquela altura todos eles fossem mortos, inclusive os sábios, nós teríamos uma baixa muito importante dentre aqueles que representavam o poder de Deus na Babilônia. O reino deixaria de ser temperado com a presença de homens de Deus que ali estavam. Eles influenciaram um povo que não era o povo deles. O povo que não era o povo deles foi influenciado pela presença desses homens de Deus que ali estavam. Se eles morressem, haveria uma perda significativa. Mais ou menos, se a gente imaginar, se a gente deixar de existir, como é que ficará a nossa família? Como é que ficará o nosso bairro, o nosso condomínio? Como é que ficaria a nossa cidade? Seja indivíduo, seja igreja. Pense nisso como uma hipótese. Deus teve misericórdia. E aqui, o problema do sonho, como nós já lemos. O rei, você já viu que ele sonhou, ele acordou, ele ficou perturbado e ficou bravo, ficou tudo aquilo que a gente já viu. Ele chama os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, para que declarassem quais foram os sonhos, a interpretação. Os caldeus eram especialistas em astronomia, astrologia, adivinhação, e os rituais eram ensinados nas escolas babilônicas do templo. Me lembrou Harry Potter, me lembrou Hogarth, porque quando se lê essa história, você imagina que eles foram preparados, eles, os magos, foram preparados a vida inteira para aquele tempo, para aquela oportunidade. Daniel foi preparado pelo Senhor para aquele tempo, para aquela oportunidade. Tudo o que eles aprenderam foi limitante para eles, ainda que eles tivessem toda essa informação, eles não conseguiram avançar. Deus dá a cada um de nós algum tipo de conhecimento que é super diferente, é muito importante para a nossa vida. Daniel, conforme o versículo 17, embora capacitado com inteligência de todas as visões e sonhos, compreendeu que esse mistério era de Deus e somente Deus poderia revelá-lo. O que ele fez? Ele pede ao rei um tempo fosse designado, e em seguida o que ele fez é digno de toda atenção. Primeiro, acreditou que Deus poderia revelar. Versículo 16, capítulo 2, olha lá, capítulo 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel acreditou que Deus poderia revelar. Fé não quer dizer que você já tem respostas, mas você quer dizer que Deus já tem as respostas. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe quem sabe. Você não sabe se vai ou se fica, mas você sabe que Deus sabe. Então você tem fé que Deus vai responder. Esta é uma fé expressa nesse texto. Eu tenho fé que Deus conduzirá a nossa vida a bom termo. Eu tenho fé que Deus me dará uma solução. Eu tenho fé que Deus conduzirá a nossa história. Eu tenho fé que Deus manifestará a sua cura. Eu tenho fé que Deus vai levantar pessoas. Eu tenho fé em quem? Em Deus. Que Deus pode. Segunda coisa que ele fez, chamou seus amigos de oração. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos, versículo 18, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê? Versículo 18, leia comigo. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que ele fez? Primeiro, ele acreditou que Deus tinha resposta. Segundo, chamou seus companheiros para orar. Olha que coisa legal. Ele tinha pessoas que oravam com ele. Ele tinha pessoas com quem ele podia contar. Ele tinha pessoas com quem ele podia compartilhar as suas dores. Ele tinha pessoas com quem ele poderia compartilhar os seus apertos. Era uma questão de vida ou morte. Ele poderia reclamar, levantar, falar mal do rei, murmurar, ou ele poderia entrar com seus amigos em oração e clamar ao Senhor por uma mudança da história, por uma transformação. Vou te dizer uma coisa, num parênteses aqui. Amigo de murmuração tem um monte. Amigo de maledicência, para falar mal da vida alheia, tem um monte. Amigo de oração está faltando.
O mercado está vazio de amigos de oração. Você pede oração pelo WhatsApp. Vamos lá. Só você e eu agora, tá? Sem pensar na vida alheia, hein? Só você e eu. Eu mando uma mensagem, ore por esse assunto. Aí você me manda aquele emojizinho da mãozinha. Pelo menos escreve, é em oração. Vou orar, orando agora. Mas aquela mãozinha, é pouco. Só você e eu. Estou falando da vida alheia, não. Só você e eu. Tá bom? Só você e eu. Amigo de oração que compra a sua briga, que vai para o joelho com você, que ora por você, que vocês podem reunir numa casa e vocês vão se ajoelhar ou vão se assentar e vão orar, vão buscar o Senhor juntos. E essa batalha deixa de ser de um, porque ali naquele caso, todos eles serão mortos. Eles todos estavam envolvidos, mas pode ser que você tenha uma amiga, um amigo que está passando por uma luta muito grande, um problema sério no casamento. É hora de orar. Ei, seu marido realmente é aquela mala que vai tarde. Boa palavra, hein? Está encorajando a reunião das famílias. Hein? Sai disso assim, se assado, não sei como é que você aguenta. Ora, amigos de oração. Terceira coisa que ele fez: ao receber a revelação do sonho e a sua interpretação, Daniel reconheceu que Deus fez. Deus deu a ele a revelação do sonho e a interpretação junto. Ele reconheceu que aquilo foi Deus quem deu. Ele podia ter dito: olha, gente, o versículo 17 diz que eu sou melhor do que vocês, Ananias, Misael e Azarias. Eu sou melhor do que vocês, Sadraque, Mesaque, Abednego, as mesmas pessoas. Eu sou melhor do que vocês porque Deus me deu um talento que você não tem, Deus me deu um dom que você não tem, olha como eu sou bonzão. Daniel reconheceu o que Deus fez. Segundo, Daniel deu graças a Deus, reconheceu que foi Deus que fez, deu graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Daniel deu glória a Deus, a glória do Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus vai revelar a você alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer. Dê glória a Deus, não dê glória a você mesmo. Nenhum de nós tem glória. Nós refletimos a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Nenhuma igreja tem glória. Olha, aquela igreja avança, aquela igreja cresce. Olha aquele líder, aquele obreiro. Olha aquela irmã que canta, que ora. Olha aquela pessoa que voa, que não sei o quê. A glória é do Senhor. Se não for para dar glória a Deus, não tem jeito. E se o homem ou a mulher estiver recebendo a glória, ele pagará o preço por isso, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E debaixo de oração, capítulo 2, Daniel faz uma das mais extraordinárias declarações de fé, versículos 20 a 23, leia comigo. Ele reconhece, veja, dentro desse contexto inteiro, ele reconhece, versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. De quem é? Dele, não sou eu, o sábio Daniel. 21, é ele quem muda o tempo e as estações, é ele quem remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Versículo 23, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. Por quê? Porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel olha para o céu e reconhece a glória de Deus. Daniel olha para o céu e reconhece a bênção de Deus.
Daniel sabe quem fez, e por isso Deus o abençoou. Deus trouxe ao coração dele. A declaração dele de fé é maravilhosa, guarda isso com você. Deus remove reis. Deus coloca reis. O coração dos reis está nas mãos do Senhor. Nós precisamos orar mais e brigar menos. Daniel agora vai ao rei contar o que Deus havia contado e faz algumas ponderações prévias. Você imagina bem o rei, que era confuso, botava a culpa nos outros e era impaciente. Daniel chega e diz para esse rei: eu já sei o que você sonhou e eu tenho interpretação. E o rei: conta. Antes de contar, Daniel faz 3 ponderações importantes. A primeira ele diz no versículo 27, olha o versículo 27. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. O que ele está falando? A impossibilidade do sonho ser conhecido e interpretado pela mente humana. Daniel concorda com os caldeus. Os caldeus tinham falado isso lá antes. Os caldeus tinham falado isso anteriormente. Segundo, versículo 30 na parte A. Olha o 30 na parte A. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Estou lendo o versículo todo. E para que entendesse as cogitações da mente humana. Ele reconhece que é tão humano quanto os caldeus. Ele não se apresenta como superior. Ele não se apresenta como alguém que é melhor do que os outros. Ele descreve o propósito. É para que o nome do Senhor fosse glorificado. Versículo 31 ao 45, Daniel conta o sonho e interpreta. No versículo 45, parte B, uma espécie de assinatura do autor dessa revelação. E no versículo 46 e 47, irmãos e irmãs, o rei Nabucodonosor, o grande rei, reconhece quem fez isso. Leia comigo, 46 e 47 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor, o que ele fez? Se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Versículo 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O que o rei está falando? O rei está confessando quem é Deus. A postura de Daniel foi uma postura que fez com que o rei pudesse reconhecer quem era Deus. E aí você volta para o seguinte: quem é então que deu ao rei o sonho que o perturbou? Fecha o ciclo aí comigo, vai. Racional. Quem é que deu esse sonho, pesadelo, ao rei? Deus deu. Os caldeus, os magos, etc., os adivinhadores, eles não conseguiam saber qual era o sonho. Por quê? Porque quem tinha dado o sonho foi Deus. O rei não conseguia contar o sonho. Por quê? Porque Deus tirou isso dele. Deus levanta Daniel para aquele momento, para temperar aquele ambiente, para fazer a diferença daquele espaço. A Daniel, Deus conta. Mas Deus conta porque Daniel buscou o Senhor. Deus atraiu Daniel à sua presença. Na presença do Senhor, Daniel pôde ouvir a voz de Deus. Você imagina a alegria que foi para Daniel receber da parte de Deus essa revelação. Se é um latino-americano, ele ia dar pulo, ia pular no lustre, pendurar no lustre, subir na escada, contar para todo mundo. Os orientais são um pouco diferentes. Versículo 49. No 47 aqui, ele recebe os presentes, que é um cumprimento do versículo 6. O 48 fala dos presentes. Versículo 6, lá atrás, a gente lembra que a gente leu junto aqui, que o rei disse que ia dar presente para quem interpretasse. Ele cumpriu a palavra dele. Mas no versículo 49, Daniel não se esquece dos seus irmãos de oração. Veja aí o versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei
a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel não se esqueceu dos amigos de oração. Parênteses na pregação. Você pediu oração para uma pessoa, a pessoa levantou de madrugada, de dia, jejuou pela sua vida, por aquele motivo, e você agradeceu a pessoa. Você reconheceu. Você foi lá e disse: olha, lembra que eu pedi oração por esse assunto? Você se lembra? Lembro. Eu quero agradecer porque você orou por mim naquele momento. Muito obrigado. Eu reconheço que a sua oração foi muito importante nesse processo inteiro. Podemos afirmar, meus irmãos e irmãs, que Deus mais uma vez cumpriu o seu propósito. Deus revelou o coração humano com suas inúmeras características comuns à humanidade. Deus demonstrou seu poder, descortinou o futuro e usou seus servos para esse fim, e por fim Deus foi glorificado. Quero terminar dizendo o que disse no começo: tem certas coisas que eu não sei dizer, mas eu sei quem sabe, e quem sabe, sabe quem eu sou. Fechou o ciclo? A pergunta que eu faço a você é simples: tem certas coisas que você também não sabe dizer? Você acredita que Deus sabe? Você acredita que o Deus que sabe o que você pensa ou quem você é? Vamos conversar com Ele? Sabe por quê, irmãos? Todos nós, individualmente, como igreja, sua empresa, sua escola, sua universidade, todos nós passamos por isso. Aí eu me pergunto não, eu nos pergunto: há uma crise lá na sua empresa, e de repente você percebe que Deus colocou você ali para fazer o que Deus fez através da vida de Daniel. Lá na sua casa, está com problema. Olha, eu sei, você está passando um aperto grande, mas Deus colocou você ali. Na nossa igreja, na nossa cidade. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu não nasci aqui, vocês sabem. Meu coração está cheio de esperança. Eu não estou desistindo. Eu não quero abandonar. Eu acredito no poder de Deus, na manifestação dele nessa cidade. Eu oro por dias melhores. E o estado do Rio? Meu Deus, ó Deus. Mas aí eu olho para mim e falo assim: Deus me botou aqui, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Esse país maravilhoso que Deus nos deu, enorme. Ai, irmãos, vamos orar mais. Vamos clamar mais ao Senhor. Deus tem compromisso com os seus propósitos. Deus tem compromisso com os seus propósitos. Paizinho, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não sabemos, mas eu confesso ao Senhor que tem hora que eu fico metido, tem hora que eu fico altivo, dizendo que eu sei, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Talvez como eu, outras pessoas também se sintam assim. Eu quero reconhecer que eu não sei. Eu não sei. E eu quero confessar e professar diante do Senhor e diante da igreja, Pai, nesta oração, que eu sei que o Senhor sabe. O Senhor sabe. E o Senhor que sabe, sabe que eu não sei. E aí eu me rendo mais uma vez. E eu quero me prostrar diante do Senhor como igreja. Cada um de nós deve fazer o mesmo, Senhor, impulsionado pelo seu Espírito. Nós não sabemos. Nós somos aqueles que querem saber. E que ainda que estejamos sob pressão,
vamos nos dobrar diante do Senhor em oração. Antes de falar, orar. Antes de tomar uma decisão, orar. Antes de reclamar, orar. E vamos chamar outras pessoas para orarem conosco, como família. Vamos orar por esse motivo. O Senhor há de nos levantar como uma igreja que ora, não uma igreja que murmura, não uma igreja maledicente, fofoqueira, mas uma igreja de oração, de corações quebrantados diante do Senhor, de gente que se ama de verdade, se abraça e compra, briga e a luta um do outro. Levanta-nos assim como igreja, Senhor. Limpa-nos como só o Senhor é capaz de fazer. Na hora do sufoco, quando todo mundo estiver sem esperança, o Senhor vai nos dizer o que fazer, e nós seremos uma igreja para temperar a Barra da Tijuca, temperar o Recreio, temperar Jacarepaguá, temperar a Zona Oeste do Rio, temperar a cidade do Rio de Janeiro, para temperar o nosso estado, o nosso país, e a partir daqui temperar o mundo com o poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo, do Deus que sabe todas as coisas e é capaz de dizer até o que eu sonhei, ainda que eu não me lembre do sonho. O Senhor pode fazer todas as coisas, e é em nome do Senhor que nós oramos, em Cristo Jesus, amém.